Ligação Direta Entrevista. Ligação Direta Entrevista. Doutor Augusto, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, bom dia a todos. É um grande estar presente aqui nesse momento. Muito bem. Doutor Aníbal, como que a gente pode avaliar o status da Covid-19 nesse momento aqui no Brasil? A gente já pode começar a relaxar? De fato, os números, do ponto de vista dos dados epidemiológicos, vêm realmente se equilibrando no nosso país, a despeito da necessidade de que nós tenhamos mais intensificação com relação ao processo de imunização. Há grupos etários, faixas etárias, crianças, alguns idosos e algumas faixas etárias de adultos jovens que não conseguiram ou não fizeram a dose booster, a dose de reforço vacinal. Isso é disponível em diversas prefeituras do nosso país, vários municípios têm se organizado para isso. E é necessário que, para e passo a queda dos números, a população procure os serviços de saúde para se vacinar e que a gente consiga manter o status quo, a condição atual da redução do número de casos, número de internamentos e de óbitos no nosso país. Bom dia, é Marcelo, tudo bom com o senhor? Bom dia, Marcelo, tudo bom? Pronto, tá ouvindo bem. O avanço da vacinação permite a flexibilização das medidas restritivas coletivas adotadas com o foco na contenção da Covid-19? De fato, esse é um elemento, é uma arma significativa no mundo todo para a redução da mortalidade, da letalidade, do número de internamentos, da dispersão do SARS-CoV-2 na população. Mas é importante que, individualmente, a gente continue orientando que essas medidas são essenciais, elas permanecem como essenciais. Então, se você lavar as mãos de forma equilibrada, né, manter suas mãos lavadas, manter sua vacinação, sua imunização em dia, e o uso de máscaras de forma autodeterminada, de forma em que você gerencie, né, já que você tem lá sua comorbidade, tem sua faixa etária, se vacinou recentemente, né, menos de 14 dias. Então é importante que ainda em locais fechados ou em momentos que você vá se aglomerar, o uso da máscara ainda é muito, muito útil para o controle e para a dispersão do SARS-CoV-2 na população. É lógico que, em função das questões sociais e dos números, evidentemente, as autoridades acabam flexibilizando e, do ponto de vista jurídico, técnico, epidemiológico, isso é possível. Mas é necessário que a população entenda, e eu vejo muito isso acontecer em Salvador e aqui em Vitória da Conquista, uma autodeterminação, um autocuidado, que é a utilização da máscara em ambientes fechados. É que você está com uma pessoa do seu lado, dentro de um ambiente fechado, de uma pequena sala, ou você está no elevador, por exemplo, ou você vai a um pequeno local fechado com um grupo de pessoas, a utilização de máscara ainda é muito útil, né? E é essencial ainda hoje em dia, em função de algumas pessoas não terem se vacinado ou não querem se vacinar, e isso gera uma heterogeneidade, uma facilidade da transmissão do SARS-CoV-2 na população ainda. Doutor, nesse momento, então, o senhor acredita que deveria ser uma obrigatoriedade esse uso de máscaras ou realmente já dá para flexibilizar? Apesar de que o senhor está falando aí que ainda é necessário em locais fechados, enfim, a gente sabe como a população se comporta, né? Inclusive, quando era obrigatório, muita gente não usava. Quando passou a ser recomendação, muita gente está usando. Então, o que o senhor acha que deveria ser nesse momento? Um decreto de obrigatoriedade ou dá para manter como está? O decreto de obrigatoriedade, ele tinha um elemento significativo, que era taxa de ocupação de leitos, taxa de letalidade. Então, havia, naquele momento, a necessidade desse decreto, né? Aquilo se confundiu muito com uma questão política ou comportamentos políticos. Sim. Na verdade, era técnico, é epidemiológico. Você tem um dado que mostra que, em função de letalidade, de ocupação de leitos, de mortalidade, a máscara tem um papel essencial, ainda tem um papel essencial em relação a esse fenômeno. Só que a gente não tem mais mortalidade, não tem letalidade, não tem ocupação de leitos como tínhamos. Isso vem em queda realmente no país como um todo. E a gente organizar a estrutura de saúde. A gente teve tempo de organizar a estrutura de saúde. Organizamos o processo de imunização. Então as pessoas estão sendo chamadas para completar o seu processo de imunização. Então a obrigatoriedade, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista
institucional, ela realmente ela vem caindo por terra, sim, mas a gente pode modificar esse parâmetro para uma orientação. E a orientação, nesse momento, ainda é essencial, ainda é fundamental para locais fechados, para locais onde você possa esteja em que haja necessidade de uma aglomeração, em função de trabalho, em função de um evento, em que você vá ali, tomei a vacina há pouco tempo, tem uma comorbidade, sou asmático, diabético, hipertenso, idoso, então que você vá para aquele evento, vá para aquela situação, mas possa utilizar a sua máscara. Mas a obrigatoriedade seguia um elemento chave que era taxa de ocupação de leitos e letalidade. Nós estamos conversando ao vivo com Augusto Aníbal, infectologista, e lembrar que quem está participando, quiser tirar dúvidas com o nosso convidado, pode mandar mensagem pelo WhatsApp 99905-9230, com 71 se não tiver aqui, e através do nosso chat ao vivo também pode encaminhar a sua pergunta, a sua dúvida para o nosso convidado. Doutor Augusto, uma parte da população se queixou de efeitos adversos depois da aplicação de algumas vacinas contra a Covid. Dores, tontura, sonolência. Essas reações dependem muito mais da vacina ou do organismo do ser humano? Pensem o seguinte, a gente sempre comenta, eu fiz parte de um processo de desenvolvimento da vacina de Oxford, logo no começo de março de 2020, abril de 2020, convocado professores em Oxford, brasileiros, num projeto chamado Oxford para Brasileiros. E é sempre importante frisar que muitos de nós, professores, médicos e até mesmo pessoas da vida social habitual, se dedicaram a ofertar seus braços para a utilização das vacinas no momento em que ainda eram apenas vacinas testes. E isso, gente, não produziu nenhum agravo, nenhuma letalidade, nenhuma comorbidade, nenhuma morbidade das pessoas que se expuseram às vacinas ainda quando eram vacinas testes. Hoje as vacinas são robustas, seguras, muito úteis, né? São 5 complexos vacinais no mundo todo, as principais vacinas do mundo, e não há, diante do benefício vacinal, nenhum evento adverso que justifique não utilizar a vacina. Esses pequenos eventos adversos, eles são calculados, eles são dimensionados nos estudos, em que você utiliza os estudos para a produção vacinal e para a utilização da população em massa. Então, não há nenhum motivo de, por conta de uma pequena dor no braço, um mal-estar, mesmo que se tenha uma febre, uma tosse, uma coriza em função da vacina ou da reação orgânica à vacina, isso diminui, inclusive, com a segunda dose, com a terceira dose e com a quinta dose. Você observa que não há nenhuma necessidade. Isso já não é motivo de discussão em relação a esses dados. E os eventos adversos são calculados, estão em bula vacinal. Quem olha a vacina, quer ler a bula, olha a bula, e você observa que o evento adverso ele é irrisório em relação ao benefício da vacina na população, as vacinas anti-SARS-CoV-2. Muito bem, nós estamos conversando com o infectologista Augusto Aníbal. Inclusive, ele está falando com a gente de lá de Vitória da Conquista. Obrigada por sua disponibilidade, viu, doutor? Olha, a Janete Peixoto está perguntando aqui no nosso chat. Doutor, quais as sequelas da Covid, mesmo que a pessoa foi diagnosticada sem sintomas algum? É possível ter sequelas? Sim, querida, sim. Esse é um dado significativo. Eu desenvolvi aqui em Vitória da Conquista um ambulatório para acompanhar pacientes que haviam sido internados aqui no meu hospital, no hospital privado em que trabalho. É um ambulatório pós-Covid. E a Covid longa, ou a síndrome pós-Covid, ela realmente existe. Envolve cerca de 120 a 180 sintomas diferentes, né? Dor de cabeça, dor no corpo, alterações de memória, queda de cabelo, mudanças de percepção, mudanças de sensibilidade, alterações de humor. Então, são vários sintomas que acontecem, que podem acontecer, inclusive, em pessoas que tiveram sintomas iniciais leves da Covid, né, em diversas faixas etárias, mas que, em função da vacinação, em função do processo de imunização, vacina em dose booster, terceira dose, segunda dose, isso caiu por terra. A gente epidemiologicamente, estatisticamente,
Isso aconteceu no mundo todo. Aqui em Vitória da Conquista, eu tenho bons exemplos em relação a esse ambulatório docente assistencial, vinculado com o Hospital Albert Einstein e com esses parceiros que têm professores em Oxford e a Universidade Federal da Bahia, aqui em Vitória da Conquista. A gente observa que grande parte desses pacientes não voltaram mais para o ambulatório pelo simples fato de terem tomado segunda e terceira dose de vacina, por exemplo. Isso é um dado bem significativo, né? E também a imunização tem um efeito protetor em relação a essa síndrome pós-Covid. É um fato que a gente vem discutindo aqui e devemos produzir dados científicos em relação a isso também. Bom, doutor Augusto, aproveitando a sua especialidade, claro, e trazendo agora um assunto da área de saúde mais atualizado. A gente não vai deixar de perguntar sobre a Covid, mas vamos aproveitar também a sua participação para saber como é que ocorre a transmissão da varíola dos macacos. Ok. O monkeypox é uma grave de saúde que tinha um aspecto raro no mundo, né? Uma dispersão rara no mundo, e que agora, em função, talvez, e é uma discussão nacional e internacional, há uma discussão em relação ao aspecto epidemiológico desse agravo. Como é que esse agravo vem se dispersando de uma forma mais acelerada do que aconteceu no passado e num grupo populacional específico, ou mais específico no mundo, né? Que são homens que fazem sexo com homens. A gente ainda tem muita dúvida em relação a esse processo, mas é uma grave de saúde que se dá através da transmissão de um vírus por contato íntimo. A gente percebe que contato íntimo é abraço, é relação sexual. A gente tem visto mais em pessoas que dormem junto, usam o mesmo vaso sanitário. Então, é um contato mais íntimo e prolongado, né? Então, a gente percebe que, nesse primeiro momento, esse vírus ele vem se dispersando na população a partir, em quase 75 países, e no Brasil também, com cerca de 2.800 casos, né, detectados no país, para descarte, ainda para confirmação. Mas a gente percebe que há um grupo populacional em que, no momento, acomete mais, está sendo mais acometido, né, que são os homens que fazem sexo com homens. Mas isso não significa dizer que só esse grupo vai ser acometido. É possível que o vírus, dentro de um processo epidemiológico, comece a se dispersar por outras faixas etárias. Hoje está na faixa etária no Brasil, então de 18 a 49 anos de idade. Mas pode começar a se dispersar entre grávidas, entre crianças. E essas medidas que são estabelecidas pelo Ministério da Saúde recentemente têm a função de fazer a contenção em relação a isso, com imunização, com compra de drogas específicas para tratar e com orientações em relação a, se você tiver sintomas, buscar serviços de saúde imediatamente e se isolar. Doutor, e quais são os principais sintomas, né? A gente vê que são aquelas erupções, né? A gente tem visto isso com mais frequência, mas até chegar a essas erupções, o que a gente precisa estar atento? De fato, é importante assim, se você começa a ter um quadro febril, dores no corpo, dor nas costas principalmente, no dorso, na coluna, com surgimento de gânglios, né, cervicais, inguinais, aqueles linfonodos um pouquinho aumentados, um mal-estar geral, procure um serviço de saúde, tá? Ou o seu médico de referência, né? Há bons serviços de saúde em Salvador, por exemplo, a rede está muito bem organizada, pelo que fiquei sabendo. E a referência do hospital, né, Couto Maia, por exemplo, há outras unidades de emergência com bons profissionais que são capazes de fazer o diagnóstico diferencial. Aquilo pode ser uma Covid, por exemplo, né? Pode ser uma infecção viral ou outra, mas pode ser o monkeypox, caso você tenha tido contato íntimo com alguém advindo de regiões ou mesmo já dentro, como já circula o vírus de forma autóctone dentro de Salvador, num contato mais íntimo, mais próximo com alguém aí da sua própria convivência, né? É importante que essa faixa etária, 18 a 49 anos, seja útil como parâmetro para o médico que vai atender o paciente, né? O profissional que vai atender o paciente. Então é isso, é aquela coisa daquela febre inicial que surge do nada, com dores no corpo, dores nas costas, aumento de linfonodos e surgimento de manchas avermelhadas. Essas manchas avermelhadas começam a ficar um pouco mais aumentadas, formam um edema um pouco sobre elas, uma pápula, aquela pápula vira uma vesícula e imediatamente aquilo vira uma crosta. Então,
O período de incubação é em torno de 1, 2 ou 3 semanas, então, e o período de doença de 2 a 4 semanas, tá? Então, é uma doença que é longa, mas tem visto formas leves, temos visto as erupções em menor quantidade, né, pelo número de lesões, e temos visto mais essas lesões surgindo na região genital. Então, vai ser necessário que, nesses momentos, a gente tem que compreender isso. O médico da unidade de saúde vai acabar pedindo para avaliar a sua parte genital. E é importante que você deixe que ele avalie, que você deixe que ele avalie sua cavidade oral, por exemplo, né? E você se dirige ao serviço de saúde de máscara, né? Para que você também não contamine o profissional de saúde e ajude também no processo, né? E também não contamine o ambiente onde você vai. Se você pegar um ônibus, não é adequado, ou um Uber, então tem que ter um cuidado em você ir de máscara para poder ir buscar um serviço de saúde, obviamente, já que a transmissão se dá também se você tiver lesões na boca ou pela via respiratória. Tá bom? Doutor Augusto, eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais em relação a quem está mais vulnerável a monkeypox. Homens, mulheres, trabalhadores de saúde, membros da família, como é que isso se constrói? Atualmente, não era assim no passado, mas atualmente a gente tem percebido que adultos, 18 a 49 anos de idade, homens que fazem sexo com homens, gestantes, né? Tem um cuidado com relação a gestantes, porque pode ser, inclusive, Marcelo, um segundo momento dessa epidemia, né? Não é uma pandemia, mas é uma epidemia de caráter internacional. O vírus pode começar a buscar outros espaços de disseminação e as grávidas podem ser mais suscetíveis a isso, são mais suscetíveis. E há poucos estudos, sabe, no mundo em relação à evolução da gestação de uma mulher com monkeypox. A gente sabe que a mortalidade fetal é elevada, mas como há poucos estudos no mundo e há pouco conhecimento em relação a isso, a gente não quer nem ter esse conhecimento, mas infelizmente a gente tem que estar estudando isso, com toda certeza. Mas a grávida tem que estar atenta em relação a isso, tá? Com relação ao seu parceiro, em relação a algum contato mais íntimo com alguém mais próximo de casa. Crianças abaixo de 8 anos de idade, já que, assim, grande parte da população não tem lembrança vacinal, né, da varíola, lá da década de 70, né, onde aquela vacina da varíola pode acabar protegendo por reação cruzada, mas pode acabar protegendo, caso aqueles indivíduos daquela época tenham sido vacinados. Como é um vírus semelhante, há a possibilidade disso. Mas o Ministério da Saúde já vem se preocupando em relação à compra, à aquisição de 50 mil doses de vacina, né, inicialmente, para produzir uma estratégia, criando uma estratégia para começar a fazer uma contenção em alguns grupos específicos populacionais. É uma doença de preocupação internacional e nacional também, então isso é importante em relação a esses grupos. Então, crianças abaixo de 8 anos, gestantes e adultos de todas as faixas etárias de 18 a 49 anos, homens e mulheres. Doutor Augusto, depois da Covid-19, tudo assusta, né? Então, quando a gente ouviu varíola dos macacos, varíola que já estava extinta aqui, né, no nosso país, então assustou muito. No entanto, a varíola tem uma letalidade menor, mas o senhor acha que a gente precisa estar tão preocupados como ficamos com a Covid-19? Eu sempre falo assim, que aqui em Conquista eu sempre converso sobre isso da seguinte maneira. Eu acho que a gente precisa, na vida, ter atenção, dimensionar a atenção adequadamente para cada situação da vida, né? Então, a gente tem uma preocupação, a gente tem um conhecimento. Todos nós, seres humanos, hoje, temos um conhecimento profundo em relação ao SARS-CoV-2. Tem literatura à vontade, tem orientação à vontade, fora as fake news e aquilo que quer nos perturbar, mas você procura na imprensa brasileira, que tem um papel essencial junto da ciência, né, com relação à orientação das medidas anti-SARS-CoV-2, das medidas de dispersão do agrário. Então, o conhecimento traz tranquilidade, tem que trazer tranquilidade para a gente, tem que trazer paz, tem que trazer consciência. Então, você ter consciência, ter atenção, não é ficar preocupado. Quando você se preocupa, você perde a capacidade de entendimento do que está acontecendo ao seu redor. Então, preocupação, ansiedade, gera ansiedade. Não, você tem que ter atenção, tem que fazer uma leitura adequada, procurar seu médico de referência, procurar as vigilâncias epidemiológicas.
Você pode procurar os sites das vigilâncias epidemiológicas. Existem pessoas que vão para a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, de Vitória da Conquista, de Brumado, da Inglaterra, em Londres, em Paris, só para fazer isso. Pessoas que vão estudar doenças que se dispersam na população e que emitem esses boletins a cada semana, por semanas epidemiológicas no mundo todo. Então, se você tem uma condição, ou não conhece, tem uma pessoa que você pode ler para mim isso aqui, é verdade, não é? Então, buscar informação é estar atento, é estar consciente. A preocupação pode gerar ansiedade, pode gerar erro na sua percepção, desviar seu olhar. E você dá até atenção a fake news, a bobagens escritas, e a pessoas que querem manipular você. Então, é ter atenção, buscar boa informação. A imprensa está aí com um excelente papel, né? E buscar, se você tem aqui o seu programa de rádio, o seu programa aqui na página, onde você busca, tem a Clivale para poder você dar uma ligadinha, tem um Couto Mais que você pode ligar, tem o Ministério da Saúde, né? Você pode fazer ali uma orientação, está na página do Ministério, fácil, palatável, né? Digerível para você observar as informações que estão ali. É buscar a informação em fonte correta, em fonte segura, para não ficar preocupado, e sim ficar atento, ficar consciente, tá? Mas sim, de fato, o monkeypox ele tem uma letalidade irrisória, né? Pouco significativa. A gente espera que não avance nesse sentido, estamos trabalhando para que isso não avance, né? E todos nós, professores, cientistas, epidemiologistas, e imprensa, população em geral, temos que estar juntos para evitar que isso se disperse no nosso país, com toda certeza. Doutor Augusto, a Lorena Paim comentou aqui no nosso chat ao vivo, assunto importantíssimo. Ainda tem muitas dúvidas, muitas doenças acontecendo. E o João Nascimento, colocou aqui, tem povo que até hoje não sente cheiro, e ele quer saber por que isso. Deve ser relacionado à Covid. Né? Sim. É um dado interessante. Esse é o que a gente chama de Covid longo, long Covid. É um dos aspectos importantes e que marcam muito os pacientes daquela época, né? Lá, aquela época pré-vacinal da Covid-19. Eu tenho alguns pacientes, na própria Clivale, por exemplo, que faço também ambulatório pós-Covid, e que perderam essa percepção do paladar e do olfato desde aquela época, desde abril, junho, março de 2020. É possível? E é necessário. E volta algum dia, doutor? Volta, inclusive, como eu estava querendo comentar aqui, continuando, é possível tratar isso, é possível cuidar, e é necessário cuidar disso, porque você imagine comer um feijão com gosto de morango. Não imagino, nem quero. Entendeu? Você quer comer um acarajé com gosto de panqueca, então você fica meio confuso mesmo. Então, assim, e há pessoas que tiveram, em função disso, quadros de ansiedade, depressão, conturba a cabecinha do paciente. Então você precisa cuidar desse paciente, cuidar dele. Por isso que a gente sempre fala que, assim, também é projeto, também deveria ser projeto de saúde pública, né? Com protocolo de saúde pública, os pacientes com long Covid, com Covid longa. Tinha que ser, né? Então a gente, quando fundou aqui o ambulatório pós-Covid, tinha essa intenção de atender pessoas de todas as faixas etárias e todas as condições sociais. Porque não é só quem tem plano de saúde que tem Covid longa, né? Obviamente. Então, assim, é importante que isso seja ainda discutido. Melhorou muito com a vacinação, com a imunização, as pessoas pararam de ter esses sintomas, mas é importante, há tratamento, tem que cuidar, tá? É reflexo da atividade no sistema nervoso central e nos nervos, né, que envolvem os nervos olfativos, que envolvem a atividade direta do vírus, tá? Do SARS-CoV-2. Ele é meio danadinho mesmo para fazer isso. E foi utilizado muito por todos nós, né? A falta de olfato e paladar como diagnóstico, né? Naquele momento inicial, muitos dizem, perdeu olfato e paladar, vixe, é Covid. Então, era aquela coisa jocosa, mas foi muito útil do ponto de vista clínico, médico, para detecção de Covid. Hoje não é mais, a gente não percebe mais isso, né? Esse dado não é mais significativo, porque nós estamos na era pós-vacinal da Covid-19. Doutor Augusto, o uso de máscaras, o distanciamento e a higienização das mãos são formas de evitar também o contágio pela varíola dos macacos. Parece que a gente está falando sobre Covid. Pois é, né? E você veja que como se criticou isso, né? E como é importante isso ainda. Esse autocuidado, essa autopercepção, sim, é importante também para a varíola dos macacos, o distanciamento social, né?
Claro que hoje, em função de ser um agravo que você precisa de mais contato, mais intimidade, não precisa ser um distanciamento social tão robusto como era naquela época, né, de ficar em casa, isso talvez não é necessário, espero que não chegue a isso, a gente está trabalhando para que não chegue a isso, né? Nem muito menos um retorno da Covid, como muito mais em função de monkeypox. Então, a gente não vai chegar a isso, porque a gente tem vacina, a gente tem conhecimento técnico-científico, a gente tem já o SPIN 2 pela OMS disparado no mundo, então já tem pesquisa internacional em vários lugares em relação ao monkeypox, já tem medicação caindo de preço, já tem vacina se disseminando pelo mundo, em indústrias no Canadá e na Dinamarca. Então, a gente já consegue, em relação à vacina para o monkeypox, algo que vem aí com uma velocidade um pouco maior das providências. E claro, lavagem das mãos sempre, uso de máscaras, obviamente, né, naquela autodeterminação que falei no começo, e o distanciamento social natural, né, daquele cuidado se você vai ter uma relação sexual, como é, quem é, como é que vai ser, em relação a tudo, inclusive, né, usar preservativo, os cuidados que você tem que ter com aquela pessoa. E claro, se você vai conviver com ela, você pega monkeypox numa mesma cama, por exemplo, com a mesma roupa de cama, né? Num contato mais íntimo, usando o mesmo banheiro, você não vai ter um cuidado. Se aquela pessoa é uma pessoa que você não conhece, está conhecendo naquele momento, quais são os cuidados que se tem, né? Então são os cuidados naturais que se tem em relação a um primeiro contato sexual, um primeiro contato, intimidade, ou mesmo você já tem algum tempo aquela intimidade com aquela pessoa viajou, foi para a Europa, voltou, foi para São Paulo, está em Salvador, teve um outro contato com outra pessoa. Então, se é por via sexual, por via íntima que o monkeypox está se disseminando, vamos ter um certo cuidado com relação a isso, né? Perfeito. Doutor Augusto Aníbal, só para a gente terminar aqui, porque tem uma pergunta bem interessante da Lorena. No caso da varíola dos macacos, né, tem alguma especialidade médica para a gente procurar diretamente, caso esses sintomas apareçam? Olha, a gente sempre propõe o seguinte, como a dispersão do agravo, ela é muito subclínica, né? O indivíduo não vai ter a lesão inicialmente, ela vai ter uma febre, dor no corpo, dor de cabeça, linfonodos, dor nas costas. Buscar um serviço de saúde mais próximo de sua residência é interessante. Por quê? Porque esses profissionais de saúde já estão mais atentos ou vão estar ali diretamente vinculados ao poder público para que medidas de isolamento, medidas de testagem, medidas de orientação e de notificação sejam estabelecidas de imediato. Então, a vigilância, por exemplo, de Salvador está vinculada aos locais e aos postos de saúde, à UPA, aos locais onde ela está gerenciando a entrada desses casos. Então, você buscar essa entrada, você contribui socialmente para que você seja notificado, para que você seja testado mais rapidamente, para que você seja isolado, para que você, por exemplo, receba lá seu atestado para o trabalho. Então, tudo acontece nas unidades de saúde básicas, nas UPAs, nas estruturas de saúde de Salvador, por exemplo. Vamos citar Salvador como exemplo, tá? É lógico que você buscar um infectologista, a gente está à disposição na Vale, obviamente estamos ali, tá? Estamos à disposição, os infectologistas de Salvador estão à disposição para o atendimento, obviamente. Mas, se você busca um serviço de saúde primário, você é captado pela rede de atenção de Salvador, que está toda preparada para captar, testar, isolar, orientar e notificar você. Porque você vira um dado epidemiológico que é importante para a sua sociedade, que é importante para a sua cidade, e que você vai estar isolado, vai estar acompanhado, vai estar testado. Claro, o seu nome não vai sair em lugar nenhum, não é isso? Mas o seu dado epidemiológico é significativo para que medidas de saúde pública sejam tomadas, né? E a gente conheça exatamente o perfil de como a doença vem se disseminando naquela população. Então, buscar serviço de saúde primário, sim. No segundo momento, se você quiser buscar, ou via outros meios, você está em casa, isolado, com monkeypox, quer buscar ser infectologista, tem todos os infectologistas de Salvador estão fazendo telemedicina, a gente está com acesso aí a links, a vínculos por meios de internet, aí você consegue ter seu infectologista para orientação tranquilamente. Até visitas domiciliares, alguns estão fazendo, outros não. Então você consegue fazer isso hoje em dia, que foi uma vivência, que foi uma historicidade da própria Covid-19. Muitos de nós fizemos isso, né? Eu cheguei a atender mais de 1.800 pacientes aqui por esse mecanismo nos últimos 3 anos devido à Covid-19. Ah, bom. O senhor falou em buscar um infectologista. Eu sei que seus pacientes estão lhe aguardando agora. Recebemos a informação que eles já estão aguardando o seu atendimento e a gente não vai atrapalhar o seu trabalho. Muito obrigado.
Doutor Augusto Aníbal, infectologista. Muito obrigada, viu, por sua disponibilidade e pelas informações esclarecedoras. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, paz e tranquilidade. A nós. Até a próxima. Tchau, tchau. Ligação Direta Entrevista. Ligação Direta Entrevista.